TV Floripa apresenta Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Esta semana nós temos um tema que tenho absoluta certeza, sempre falo a mesma coisa, né? Mas é assim mesmo. Parece coisa repetida, programa gravado. E que realmente vai nos esclarecer bastante, principalmente por ser algo com o qual nós convivemos todos os dias. Seja de dia, seja de noite. E na nossa vida também, no cotidiano, por exemplo, eu tenho tido, creio que muitas pessoas também, as pessoas têm, talvez influenciadas pela mídia, a gente começa a ter sonhos que nos amedrontam, tipo inundações, perseguições, fobias que a gente não tinha antes nada e agora passa a ter. E o tema que se apresentou para ser trabalhado hoje é o medo, ou os medos. Nós vamos falar sobre a origem, o que é o medo, para que ele serve, se ele serve para alguma coisa. Então nós vamos hoje dissecar isso. E é importante nós frisarmos que essa questão de você sentir, eu posso falar eu sempre gosto de passar a minha experiência, e eu vou hoje mais do que vocês todos, né? Eu digo que sempre aprendo, quem mais se diverte, quem mais aprende aqui sou eu, no programa Vida Inteligente. Porque quando eu era bem mais jovem, por exemplo, eu era muito mais corajoso. Até a minha juventude, a minha adolescência, eu fazia coisas que, tremenda irresponsabilidade de um jovem, tipo, chegar a subir o 7º, 8º, 9º andar de um prédio em Santos e me pendurar fora da sacada, só para dizer que eu estava pendurado. E olha, não sentia medo absolutamente nada. Hoje eu não chego sequer perto de uma sacada. Por que isso? Não sei, estou curioso e eu quero aprender, quero saber por que isso. Porque quanto mais você cresce, quando mais você toma consciência, você, por outro lado, parece ser meio incoerente, você começa a temer o que você não temia antes e vice-versa. Por que isso? Então, quando esse tema se apresentou, eu falei, puxa vida, realmente em todas as 100 edições, hoje é a 101ª edição do Mosaicos do Novo Ciclo, falei, excelente tema. E todas as pessoas que receberam a nossa mala direta também, porque no fundo, todos nós temos medo de alguma coisa. E espero que hoje seja um marco, e vai ser um marco, para a gente começar a dissipar, ou melhor, compreender, porque como diz o nosso ilustre convidado, quando a gente compreende alguma coisa, nós já começamos a trabalhar com ela, e quando a gente olha para ela, olha de volta para a gente, né? Então hoje nós vamos olhar para a cara do medo, e nós vamos enfrentá-lo. Boa noite, Jorge. Poxa. Tudo bem? Gostou dessa? Até eu, puxa vida. Pra caramba. Parece trailer Parece, né? Para chamar o pessoal para assistir. Olha, eu só quero avisar minha técnica aqui, que dentro dessa, como é um congraçamento, eu fiquei sem água. E já sabe que eu ouvir sem água não tem jeito, né? Ouvir sem água. Se ficar sem água, daí dá medo de ficar com sede, dá medo de ter tosse. Olha aí, tá vendo? Eu já até fiquei com medo de passar sede aqui. Mas Jorge, prazer em tê-lo aqui outra vez. Igualmente, Gregor, a minha satisfação. E apesar da gente morar perto, né, estarmos sempre perto aqui, isso é outra coisa que eu sempre falo, né? Tem pessoas que reclamam, puxa vida, os meus amigos estão longe, hoje eu estou triste, segunda-feira eu fiquei triste. Quando você perde um amigo, um dia nós vamos abordar o tema nós vamos falar sobre ela hoje, né? A temível morte, né? Perdi um amigo querido, né? Carlos Roberto de Paiva Estrela, um poço de sabedoria, sentávamos juntos lá no meu escritório, entre aspas,
15 dias atrás nós estávamos lá sentados juntos, tecendo planos, uma pessoa já de idade, né, tentando superar uma doença grave, e se foi. E os amigos se vão e não avisam, e a gente sente aquela... Vou fazer o quê, né? Sente aquele medo de ficar sozinho. Mas não sei, sozinho sim, sem os amigos, né? Porque eles são a sustentação. Não existe pessoa que possa ser feliz, ter a plenitude da felicidade, se ele não tiver amigo. Eu acho, é a minha concepção, eu sempre assumo o que eu falo. Eu acho que uma pessoa sem amigos não é ninguém. Ele pode ser físico, extrafísico, a boneca que ele tem lá, o rádio, não interessa, ele tem que ter alguma coisa. E perdi esse amigo, mas com certeza essa amizade ela vai agora se estender para os outros que permaneceram, né? Saí bem, hein? Você viu, né? Tá aí. Então tá aí, Jorge. Ser humano, assim, às vezes não é simples. Né? Estar humano, né? Às vezes não é simples, né? Então tá. Deixa eu esperar trazer a água do pode trazer aqui agora que eu já... bom. Pronto. Agora já não tenho medo de passar sede, não. Não. Ou o teu medo agora ele se afasta que ele não tem justificativa para se manifestar. É verdade aí, ó. Vamos lá. Abraço a todos. É uma satisfação estar aqui. Nesse período a gente recebeu um outro e-mail das pessoas que compartilham com a gente essas conversas, os e-mails mais estranhos possíveis. Né? É verdade. Estranho, assim, para mim sou estranho de ver o depoimento, a atenção que as pessoas dão porque a gente fala, ou o uso que elas fazem do que a gente fala, essas coisas assim. E aí dá para entender mais ou menos o porquê que a coisa é dessa maneira, né? Que daí não somos nós que fazemos, né? Quem faz são vocês, né? Que estão nos assistindo, né? E uma coisa que daí tem a ver com o que a gente vai conversar hoje é que o homem tem muito medo do invisível, né? Com certeza. Do desconhecido, né? Mas a gente vive exatamente no limiar do desconhecido, do invisível. A gente vive mais no invisível do que no visível. Então, a própria comunicação, da maneira como a gente está processando aqui agora, ela acontece no limiar da invisibilidade, porque eu não vejo como a minha imagem, a minha palavra, as tuas palavras vai chegar nos outros. Eu não vejo como é que isso está armazenado, a reação dos outros. Então, o ir e vir, o trânsito, o trato humano, ele é baseado quase que integralmente na invisibilidade, né? E isso não causa medo, né? E aí a gente vai explicar qual é que é essa mecânica, vamos conversar sobre essa mecânica hoje, né? Uma coisa que é muito importante a gente conversar, Grego, é assim. Uma coisa que é muito importante a gente começar primeiro explicar aonde que se assenta, né, o medo. E depois no final a gente sempre citou aqui, ou citamos algumas vezes, uma expressão que é o intrépido formidabilíssimo. Isso. Que seria aquele que está acima de todos os medos, né, que ele ultrapassou a faixa humana onde se citou os medos. Então vamos explicar no final, nossa conversa no Boa Noite, o que é o intrépido formidabilíssimo de verdade, né? Dentro do processo de a gente tirar por camadas as coisas, né? Eu só vou fazer um comentário antes. Você falou com relação aos sonhos. Um dia a gente pode voltar a abordar a questão dos sonhos, porque você sabia que o sonho, ele gera karma no próprio sonho? Não, nem podia fazer ideia disso. Isso é uma coisa muito interessante. É porque não existe nada fora do contexto, e não existe acaso. Então, mesmo quando você tem um desenrolar, né, de alguma coisa durante o sonho, e que uma parte das vezes te causa medo, né? Sim, a aparição, não, e o momento do sonho, assim, ele é o terreno assim, ímpar, né, assim, frutífero para todos os medos se manifestarem, né? Mas o que decorre ali, daí você quando acorda,
Você entra dentro do processo de negação do que você sonhou. Ah, foi besteira isso, um sonho bobo, besta, idiota, sei lá que adjetivo você Você vai buscar o simbolismo dele, né? Ou você tenta pegar e negar o sonho se ele não for agradável, né? Só que isso não tem impacto no teu dia a dia no sonho, mas o sonho tem impacto no próprio sonho. Olha, sonho e impacto no próprio sonho. Sim. Você já falou aqui em programas anteriores, em algum daqueles programas? Sim. Você falou que o que você sonha é reflexo do dia que você teve, né? Sim, desse dia ou de todos os que você já existiu Tá, ao qual ok, você tem claro. entrelaçado, né? Tá. Nessa ou em qualquer outra existência do grupo do qual você passa parte. E aí no sonho tem a decorrência. E aí no sonho você se depara, por exemplo, com os medos ou com as situações para resolver que te causam, na maior parte das vezes. Geralmente são isso, né? Os sonhos são de medo. Tanto que você acorda, você fala, nossa, que bom que era um sonho. Sim, né? E decide voltar a dormir para resolver. É verdade, é um pega para capar o sonho, nossa senhora. E aí então, essa decorrência, né, esse evento, ele tem uma decorrência, tanto é que é comum você sonhar alguma coisa hoje, depois de algum tempo você sonha a continuação daquele sonho. É verdade. É porque é uma decorrência, é um plano como outro qualquer e a única coisa que daí a gente acha que não tem gestão, não tem controle sobre esse processo, então ele se torna uma coisa assim de outro mundo, né? Bom, então é importante dentro do processo que a gente tem tentado fazer aqui de desmistificar e explicar e mostrar que tudo tem um padrão lógico de comportamento, tudo tem uma razão de ser. Então a gente conversar sobre primeiro o que são os elementais. Nós conversamos até hoje sobre de uma abordagem só dos elementais. Vamos complementar, vamos tirar mais uma casca da cebola. Opa, tem mais? Tem. Opa, vamos lá. E aí ver como que isso cria a ambiência para isso que a gente chama de medo, que na verdade o medo não existe. Então, nós falamos sobre Maia, não sei quando é que foi, algum dia desses, Sim. né? Que é a grande ilusão, né? E se diz que então existem véus que cobrem a visão humana e impede a contemplação da realidade, os véus de Maia, os véus da ilusão. E nós podemos citar 3 ou 4 véus que fazem com que o ser humano se depare, né, com a virtuosidade, com o valor da coisa em si, ou com quem ele realmente é. O primeiro é o medo, o segundo é o desejo, o terceiro é a felicidade, que a gente sempre que deseja que todo mundo seja feliz, mas a gente vai conversar, hoje não dá tempo, a gente vai conversar, que é uma Maia também, que é uma... Felicidade é uma ilusão. Sim, Sim. total, E o quarto daí é a morte. Então são os quatro véus, né, onde se assenta a coisa. Vamos repetir então: medo, o desejo, a felicidade e a morte. A raiz de todos os grandes medos. O medo em si, o desejo de ter e depois o medo de perder aquilo que você conseguiu, a felicidade decorrente de um desejo resolvido e aí o medo de não ser feliz porque vai perder aquilo. Sim. Né? E por trás disso tudo, o maior dos medos, que é o medo da morte. Você citou de início, que quando você era adolescente, que você era criança, isso. Então você subia até o 8º andar e não tinha... Absolutamente. Veja só nessa frase, ela dá toda a mecânica da manifestação e de como o medo se alimenta. Então você fala assim, eu ia até o 8º andar, né? E não tinha medo. Mas não falou medo do quê? Não tinha medo. Você mesmo não verbalizou. Sim. E agora eu vou até o 3º, né? E já fico com medo. Não tem, isso, exatamente mas isso. Mas esse medo de quê? Sei lá, na verdade, da altura, mas não tem. Agora, o que significa isso? Eu acho que é a pergunta de todo mundo, exato, né? Mas daí você vê que daí, nessa maneira de você descrever o medo, daí está a mecânica do próprio medo, é uma coisa fantástica, né? Que o medo, ele induz, e o medo, ele nunca é um só, né? Mas vamos começar a falar dessa criatura. Hoje nós vamos expor o medo. Fazer ele aparecer aqui. Mas, não, ele não vai porque o medo em si, o que ele mais tem é medo. Sabe que o medo em si, ele tem medo, né? E o medo mágico, isso que é uma coisa muito interessante, né? Isso que é uma coisa muito interessante.
que assim, o medo básico do ser humano é o medo de morrer, né? Ou o medo de sofrer, Sim. né? Que E a única aflige- certeza que ele tem também, né? Um ser humano assim. Não. Não, essa aqui pelo menos é o chavão que todo mundo fala. Assim. Mas não é a única certeza que o ser humano tem. O ser humano tem a certeza da questão da consciência e da longevidade, né? Ou a certeza da morte, ou passar pelo fenômeno da morte, além da morte ser uma mentira, né? Hoje ela é decorrente, esse fenômeno é decorrente de um atalho na evolução, né? Mas não era para ser. Então, o ser humano ele tem medo de sofrer e medo da morte, né? E o medo, né, ele em si tem embutido os dois valores nos quais ele se assenta. E se alimenta também, né? Nos quais ele se assenta. Ele tem medo de sofrer. O que é o sofrimento para o medo? É não se alimentar, é não acontecer, Sim. né? Qualquer que seja. E qual é o máximo de medo do medo? É o medo de não existir. Então, o que te aflige é o que aflige o medo. Só que o medo é mais esperto, porque ele se alimenta de você e você não se alimenta dele. Não, isso. Né? De você ou dos seres humanos como um todo. Tá, mas Bom, aí, já que você está falando isso aí, que você tocou exatamente nisso, não sei se vem mais para frente, então como é que você Também explica não sei. esse meu processo aí? Uma coisa que não existia ou existia e eu não tinha consciência então isso dele? vamos Né? conversar mais para frente. Então tá. Esse processo de como é que quando você vai passando nos ciclos de 7 que o ser humano passa, como é que esse entrelaçamento vai ficando mais cristalizado, e nesse cristalizado nos pontos onde se assenta e se alimentam e como se entrelaçam os vários medos. Bom, então, primeira coisa que é muito importante saber hoje, para a gente chegar no final dessa conversa e esquecer, né, zerar a coisa humana em si. Isso que a gente vai fazer. O medo, né, ele tem os dois medos básicos que qualquer ser humano tem, né, que é o medo de sofrer e o medo de morrer. O sofrimento dele é não acontecer, e o morrer ele ser sublimado, ele deixar de existir, ser transformado em coragem. Mas só um esclarecimento aqui, vamos lá. Acho que é cabível. Quando nós pensamos alguma coisa, nós criamos alguma coisa. Sim. Certo? A coisa, se nós estamos falando em coisa, como entender na mente concreta a coisa pensar, vamos dizer assim? Que o medo não é um ser. Mas não pensa? Não, mas tudo bem, nós acabamos de dizer aqui, para que fique. Não, eu disse. Se o medo tem medo, se o medo tem medo de morrer, por exemplo, o medo tem medo. Como a gente vai entender na mente concreta o medo ter. O que é isso? Ele tem uma consciência? Mas aí, como é quando que é isso? você atribui o medo como humano e você diz, não, eu penso no medo, né? Aí são 3 tipos de medo, a gente vai conversar. Mas o medo que o medo tem, que é o da morte e o medo de sofrer, é inerente à própria matéria que o compõe. Matéria que o compõe? Isso, e eu já vou conversar agora e explicar como é que funciona. Tá. Então, a primeira coisa é a gente saber que o medo tem medo, né? E se o medo tem medo, por decorrência, o medo ele tem uma característica humana completamente indesejável, covarde. O medo em si, ele é completamente despreparado, né? E ele jamais acontece sozinho. Você tem uma situação para resolver, você vai e resolve. Se um medo vai te assolar, um medo vai se alimentar de você, baixo, ele nunca vem sozinho. Tanto é que eu perguntei para você tem medo do quê? Aí você diz, sei lá, medo de cair, Então, sempre o medo, ele joga com aquele limiar, aquele limite entre o visível e o invisível. E sabe por quê? Porque o visível, né, para o humano é o que ele consegue tocar ou ver onde a luz reflete. E o invisível é tudo aquilo sobre o qual eu não tenho controle. E sempre o invisível para a humanidade, né, o desconhecido, ele significou dor e sofrimento pelo histórico do ciclo que a humanidade vivia. Onde o porvir sempre era sofrimento, onde o porvir sempre era alguma coisa de ruim, né? Agora não, agora a gente vive num período em que o porvir, quer dizer, o que há de vir, né, ele é felicidade, satisfação, uma porção de coisa. Então, o desconhecido, ele passa a ser completamente pleno e satisfatório, diferente do desconhecido que era, né, no ciclo que passou. Por isso que o invisível, ele causa medo no ser humano. Então o medo, né, ele tem medo
de não se alimentar, de não acontecer, e medo de morrer. O medo, ele não teria, do ponto de vista humano, o conceito que seria de coragem, assim, de agir sozinho, ele age sempre em grupo. O medo, ele sempre está escondido, né? E agora então está você só descobre que você tem quando ele se manifesta, né? Não, mas nem só isso. Nós vamos entender hoje a mecânica dessa manifestação. Sim. Eu estava descendo agora. Eu acho que se ficar clara a mecânica, eu acho que resolvemos tudo praticamente. Mas eu prometo que vai. Então, ótimo. Isso eu garanto. Então eu estava descendo vindo do elevador, e aí desci com duas senhoras, né? Estavam no elevador. Aí tem uma TV lá no elevador, ele estava passando uma imagem lá de um evento recente. Daí uma falou assim: nossa, não gosto nem de ver esse negócio. Um tipo de medo. A outra falou assim: mas eu lembro que daí, eu li que daí Nostradamus falou que o fim do mundo viria do ar. Outro tipo de medo. Então, qualquer coisa que a gente faça hoje em dia, ela alimenta um conglomerado de medos. Sem sombra de dúvida. E aí o medo se dá ao luxo de nunca acontecer sozinho. Ele acontece sempre em hordas, em hostes, isso acontece sempre entrelaçado. Bom, então o medo tem medo, né? Ele não acontece sozinho, né? E uma outra coisa que é muito importante, e daí isso deixar para que cada um entenda e aplique depois da nossa conversa de hoje e aplique no dia a dia. Sempre o contato do visível com o invisível, a sublimação ou a transformação ou a anexação de formas ou de energias, de vitalidade, ele se dá o seguinte. Vou dar um exemplo. Eu tenho um pedaço de granito. O granito, ele é completamente frio na sua manifestação. Sim. E ele é quase ígneo na sua não manifestação. Então, o que eu vejo é pedra, o que eu não vejo é quase fogo do granito. Significa o quê? Para eu desmanchar o granito, eu tenho que imprimir no visível a mesma quantidade de fogo que tem no invisível. E aí você resfriou, deu condição dele virar granito, né? Também, o processo inverso. Né? O processo de aquisição de matéria e a questão da matéria da consciência. Então, sempre, o que está invisível, ele é o complemento do que está visível. Quando você insere uma quantidade de complemento no que está visível, você chega numa equiparação. No caso do granito, se você coloca fogo, aí então o calor visível se equipara ao calor visível e acontece uma transformação. Aí tem dois tipos de transformação. A transformação consciente e a transformação inconsciente. Sim. Isso que eu falei agora, ele é a chave para a gente entender e sublimar qualquer medo que venha a querer acontecer com qualquer um de nós. E é a forma como o medo se entrelaça em cada um de nós, como o medo acontece. Tá? Deixa guardado isso? Vamos começar agora. Então, a gente sempre fala em elementais, falamos várias vezes aqui, né? Foi. E os elementais, quando a gente fala elementais, então já vem à mente das pessoas, de todos, né? Eu, inclusive. Todo mundo está habituado a salamandra. Ondina, salamandra, duende, gnomo, fado, sílfide e esses assim. Isso. Só que são 3 reinos elementais, não é um só. Opa! Sim. Então nós temos o plano físico, que é esse que a gente está convivendo aqui. Nós temos o plano vital. Nós temos elementais físicos? Isso que eu vou mostrar. Ótimo, os três tipos de elementais. Então nós temos o plano físico, né? Aí nós temos o plano vital, que é o que nos anima, que dá o conceito de ânima. Depois nós temos o plano astral, que é o plano das emoções. E depois... Está com muito ruído lá fora, não tá? E depois nós temos o plano da mente concreta, o plano da razão. O da razão é onde está o que a gente aprende, é o plano da lógica, do raciocínio, do discernimento. O astral é onde estão as emoções, então tudo que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu amo, o que eu odeio e o que eu temo. E o vital é onde estão os elementais
e o que anima a vida e os elementais. Então, esses elementais que a gente conhece e que a gente cita, eles são os elementais da natureza. Então, são elementais do plano vital. Só para fazer um parênteses, então, todo mundo adora história de dragão. Dragão. Aquela coisa linda do dragão amigo, não sei o que e tal. O dragão é o seguinte, formas de dragão, eles são no plano astral o que a salamandra é no vital. São elementais de um outro plano. Existe fisicamente nas grandes variedades que se imagina. Existe? Sim, perfeitamente. Mas volta a perguntar, você não respondeu ainda. Existe no plano físico? Não, o elemental no plano físico? Isto? Não. Ah, tá. Não, isso Perfeito. que eu estou dizendo. Tem o físico, daí tem o vital, né, o astral e a mente concreta. O que acontece em cada plano? Agora vamos chegar na mecânica. Em cada plano. Então, o plano, ele tem uma porção de massa, né, de matéria, que é a chamada matéria não entrelaçada, que assim, é a matéria que compõe o próprio plano. Então, o que tem no plano vital? Tem a coisa em si, o dador da vida em si. E tem uma porção, né, dessa matéria que está coesa, entrelaçada e com função específica. Né? Esses são os elementais do plano vital. Tá. No plano astral, no plano das emoções, então nós temos a matéria em si, que é o que é o plano. O que eu estou percebendo que a gente tem que deixar claro que está aparecendo, que quando a gente fala em elemental, nós damos uma forma física para ele, né? Uhum. Então é importante isso aí que você está falando, porque um elemental não necessariamente é aquilo que todo mundo associa, que é duende, aquelas coisas todas. Não, então, isso que eu disse. Os elementais. isso é importante chamar a atenção sobre isso. Os elementais. Porque eu estou explicando isso porque o medo ele Muito é importante. um elemental. Sim, olha. Quem é que vai imaginar que o medo é um elemental? Qualquer medo, né? Ele é um elemental do plano astral. Só isso, mais nada. Né? E ele sequer existe enquanto criatura. Então é bom, nós vamos desassociar elemental daquilo que tem em revistas. Então isso que é importante. Isso que é importante a gente conversar. Com certeza. Assim, o elemental que culturalmente a gente conhece como sendo elemental, sílfide, gnomo, duende, nereida, salamandra, tudo que tem. Que nome se queira dar. Eles são elementais ligados ao plano vital, são elementais da natureza. A manutenção deles é manter, administrar aquele plano no qual ele se assenta. Certo. E tem uma coisa também que é muito importante falar, já que a gente está conversando sobre o elemental, é que assim, o elemental só existe no meio. Então a salamandra, ela só consegue existir no fogo. Né? A nereida, né? A ondina, a sereia, só consegue existir na água, o que varia se daí se é mar, rio ou qualquer coisa assim. Bacana. A mesma coisa se aplica com relação ao duende, ao gnomo. Ele está ligado à terra, e aí ligado à terra, quer dizer, ele está ligado a um dos elementos. Aquas, Vayu, Prithvi, Agni. Sim. Entende? Então, isso agora ficou claro, beleza. Então, aí nós isolamos. Isso é elemental. E dentro do plano vital, além desses elementais da natureza, tem os elementais criados pelo ser humano, são os chamados instintos. Então, o meu instinto de sobrevivência, que é assim, é a vitalidade que me anima. Ela não é o plano, não é o elemental da natureza e tem uma função para comigo. Tá. Entende? Então, no plano vital, tem elemental criado pelo ser humano também. Porque senão ele não viveria. E o que são esses elementais? Eles são as inteligências que mantêm os sistemas orgânicos. Nós estamos conversando. Você está comandando o batimento do teu coração? Eu não. Conscientemente não. Você está comandando a geração de adrenalina? Você está comandando a geração de cálcio? Não. E o que acontece? São conglomerados de inteligências vitais que têm funções específicas entrelaçadas a você, essa existência. Qual é o valor evolucional dele? Tanto quanto um elemental da natureza, só que com funções distintas. Um elemental da água vai vitalizar a água e cuidar do entorno. Um elemental que está animando a tua pineal, tua pituitária, o teu baço, o teu pâncreas suprarrenal, ele é especializado em manter uma vida coesa do humano com o divino. Isso é um elemental. Acabou. Muito, muito claro. Subimos um pouquinho, plano das emoções, plano astral, né? O que eu tenho de elementais? Primeiro eu tenho a massa, que é o próprio plano, né? onde vão ser criadas essas emoções,
E aí, toda vez que daí eu penso alguma coisa, a gente já conversou várias vezes, eu penso, eu amo, eu odeio, eu espero, toda vez que eu imagino alguma coisa, né? O imaginar, inclusive, a raiz da palavra imaginar é réplica. Então, quando eu imagino alguma coisa, eu faço uma réplica do original. Né? Então, quando eu penso alguma coisa, quando eu sinto alguma coisa, eu faço o quê? Usando o poder que eu tenho, e esse poder... De sentir, né? De realmente captar aquele sentimento. Exato. É uma coisa que já existe. E eu pego, né, essa energia que eu tenho, do comando que eu tenho, do plano vital, dos elementais que em mim habitam, e eu, através de uma variação de calor, eu paro de parir, de criar. Eu Sim. crio um ser no plano astral. Entende? Aí, esse ser que está criado, ele tem uma única função, uma única específica função, respondendo a tua primeira pergunta lá com relação a se o medo pensa. Sim. Então, esse elemental que eu criei no plano da emoção, ele tem uma única função, é sentir aquela emoção. O elemental que eu criei, baseado na minha expectativa de achar alguém para amar, ele só sabe passar a vida inteira tentando achar alguém para que eu ame. Entende? A diferença é que no vital, os elementais, os meus são entrelaçados, da natureza não são entrelaçados. No astral, todo elemental que eu crio, todo pensamento que eu tenha, grego, toda emoção, pensamento a gente já vai falar, toda emoção que eu tenha, né, é um filho que eu criei de mãos dadas. Todos eles estão de mãos dadas, não existe... E ligados a você e a todos os quais você está ligado. Porque eu alimento a todos eles de uma única vez. Agora, ninguém alimenta o amor ou o ódio que eu tenha, eu alimento. Tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós pensamos, tudo isso que nós criamos, você está falando agora, quem é que resolve isso? Somos nós mesmos ou a exemplo das nossas ações? Vamos lembrar só o exemplo, os lípicas, que são os anotadores? Sim, é uma classe de ações. Tá? Nesse aspecto das criações, dos elementais, existe alguma coisa que coordene isso? Eu dei o nome de coisa, né? Talvez não é adequado, mas existe? Ou somos nós que vamos sublimar isso? Não, porque já pensou, tudo que nós estamos falando aqui está gerando, está tendo uma... Óbvio. Então, óbvio. Quem é que controla isso? A criação de elementais? Isto. É um conglomerado de existências que a gente dá o nome de ser humano. Sim, mas só nós conseguimos resolver também? Não tem ninguém? Não tem ninguém. Não, o que o ser humano cria, o ser humano resolve. Perfeito, está respondido. Porque senão não existiria, alguma senão coisa não existiria karma, não existiria desvio de lei, não existiria egrégora, não existiria nada. Entende? Então tá. Gerou no plano, tem que ser resolvido ali. Não existe como. Okay. Né? E quem tem autonomia para resolver, né, é o próprio Criador, no caso é o ser humano. Então, o elemental do vital está explicado, o elemental do plano astral, plano das emoções, tudo que eu penso, amo, quero, tudo está criado ali. Tá? E ele é todo entrelaçado, quer dizer, todos que eu criei estão entrelaçados. A diferença é que, eu falei para você da questão da palavra imaginação. Quando eu imagino alguma coisa, quer dizer assim, eu não sei o que está atrás daquela porta, mas eu imagino que seja alguma coisa qualquer que me dá medo. Sim, e aquilo você vê. Né? Quando você está imaginando, você está vendo perfeitamente. Exatamente. É porque quando você imagina, a própria origem da palavra imaginar é criar uma réplica, né? Então, sim, você cria um daquele para você. Dá uma imagem, imaginar. Você cria uma réplica daquilo para você. Sim, é o teu. Sim, só que é o seguinte, aquele que você criou, que daí já não é mais o monstro que o autor pensou quando foi escrever um filme ou o que seja, mas é a maneira como você vê, você cria uma imagem daquilo, uma réplica daquilo, que é um elemental, porque você está visualizando, e aí você... E é real, né? Ué. Não, é isso que é importante falar. Mas óbvio, lógico. Tá. Você cria aquela coisa, ou aquela emoção qualquer, né? E aquela criação, ela é feita da tua matéria. Ela tem o impulso inicial de vida do teu impulso inicial, é o teu baço, é o teu sistema cerebro-espinhal que vai pegar e vai direcionar para criar aquela coisa ali. Tem ligação com o assunto que nós já abordamos, a saúde? Total, já vamos chegar lá, total. Sim, no final nós vamos expor, né, o ponto onde o medo se alimenta. Perfeito. Tá? Então, quando eu crio aquilo, aquilo então é criado da minha matéria, quer dizer, qual matéria? A matéria que eu trouxe de berço,
é o veículo astral, o plano astral que me acompanha, a matéria afim comigo. Eu plasmo uma parte com a forma que eu quero, maravilhosa ou horrorosa que eu queira, né? Ou com a intensidade que eu queira, né? Uma pequena amizade, a mais profunda das paixões, uma pequena inimizade, o mais profundo ódio, não interessa, eu crio aquilo e eu coloco naquilo um impulso inicial, né? Aí entra um padrão, aí entra a virtude. Então assim, quando eu digo assim, não, eu amo essa pessoa, eu crio um amor com relação àquela pessoa. Sim. Eu dou a vitalidade, mas a virtude, o âmago daquela criação é o amor em si. Então aquela criação, ela é mista, ela é a origem daquilo e mais a forma como eu vejo aquilo. Então o que é o amor que eu sinto por você? É a forma como eu vejo, o que eu sei que você representa, então eu moldo. Tá, mas o que isso interfere em mim quando você pensa assim? Já vou te dizer, tá. Já vou te dizer. Eu sabia que vinha daí. Sabia, né? Aqui não tem. Então, eu moldo, né, essa emoção, que é um elemental, né, o elemental amor fraternal pelo grego, e esse elemental, ele tem a consciência que eu tenho do que é amor fraternal, ele tem a vitalidade que eu tenho porque eu criei, ele tem o corpo que eu dei porque ele foi feito da minha massa. Sim. Ele se alimenta do quanto eu cultivo meu amor fraternal por você, e se alimenta vitalmente dos elementais que em mim dão a vida e que se assentam no baço, tá certo? Só que daí o conceito do amor, né? E aí que vem a primeira grande diferença com relação aos medos. O conceito do amor fraternal, ele também está embutido nessa criatura que eu criei. Então ele tem a forma como eu vejo e a semente do verdadeiro amor fraternal. Entende? Então, não interessa o nível do amor fraternal que eu sinto por alguém, nesse amor fraternal que eu sinto por alguém, está a minha maneira de ver, que pode ser correta ou não, é uma maneira humana, mas tem em si o germe, tem em si a fagulha, tem em si a faísca do amor fraternal na sua origem. Então todo sentimento, toda emoção bem intencionada tem em si a origem divina, e é de lei. Olha, isso é importante, isso é importante. Entendeu? Muito então, bom. Essa é a criação que se faz no astral, os elementais. E esses elementais que eu crio, todos eles ficam entrelaçados, respondendo a tua pergunta. Mas ficam entrelaçados em mim. Só que esse elemental que eu criei, que é o amor fraternal pelo grego, ele só existe no momento em que eu me lembro de você, ou no momento em que eu te vejo, e eu digo assim, putz, eu gosto desse cara. Sim. Então eu estou alimentando. E o que esse elemental sabe fazer? Gostar do cara. Ele sabe fazer, sabe criar as condições para que eu olhe para você e diga, putz, eu gosto desse cara. Olha quanto importante é isso, né? Quanto importante é isso. Aí então, todo o elemental, toda a emoção criada por qualquer um de nós, ela tende a fazer com que o objeto da emoção seja vivificado. Então, sempre que for possível, esse elemental entrelaçado, amor fraternal pelo grego, eu estou saindo para almoçar. E aí estou indo resolver a questão da minha alimentação. E estou indo para fazer alguma coisa. E aí me lembro que daí eu tinha que conversar com o meu amigo Aníbal, que mora ali, que tem uma clínica ali no centro. E me lembro que o Aníbal é português. E lembro que o Aníbal foi quem construiu o pórtico. E lembro que no pórtico está o grego. Pô, o grego, eu gosto do grego. Pronto, é isso aí. Entendeu a mecânica? Sim, senhor. As coisas que eu ia fazer são todas entrelaçadas. E esse elemental, ele vai arrumar todos os caminhos possíveis para quê? Para que ele aconteça. Porque ele quer viver, né? Ele quer sobreviver. Ele quer se exteriorizar. É isso. Ele perfeito. quer, quando eu chego para você e digo importante. assim, grego, né? Eu olho para você assim, putz, eu gosto desse cara. Sim. Né? Eu penso, o elemental assim, putz, recebeu, né, uma turbina. Né? Aí eu chego e digo assim, grego, eu gosto de você. Você é um cara assim, meu irmão de trabalho. O meu amor fraternal por você, ele leva um porre tão grande de amor. Não, mas isso é... Não, sabe o que acontece? Quando ele tem essa exteriorização, ele se eleva na sua essência. Quando eu exteriorizo o meu amor fraternal por você, esse que eu tinha, ele adquire consciência de uma forma diferenciada do que é amar fraternalmente. Por quê? Porque chega ao ponto de ser verbalizado. Olha só, então, potencializa. Eu dou
A ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então você vem desde o pensamento, passa pela puxa, verbalização até a escrita. Então quando eu digo para você, né, um sentimento fraternal que eu tenho, eu quase que dei corpo para esse elemental. Quando eu dei corpo, eu fiz um papel muito grande, que é o seguinte: eu fiz com que aquela parte de matéria astral, que é meu filho, que tem o nome de amor fraternal pelo grego, adquire, sabe o quê? Uma consciência superior ao momento da geração dele, grego. Porque quando eu criei pela primeira vez, eu não conhecia exatamente quem você é. Hoje eu conheço, então, esse amor fraternal que eu sinto por você e por vocês todos, pela humanidade. Ele tem uma consciência que permite que faz com que ele interfira no meio. Ah, não tenha dúvida Ele fica disso. tão potente, Isso é notório, né? Ele fica tão potente fica. que ele interfere no meio. Que meio? O meio que lhe dá origem. Por isso que Henrique José de Souza diz, um sentimento altruísta, né, e benéfico, ele não concorre para o benefício só de quem o gerou. Eu não lembro exatamente os termos, né? Mas ele concorre para alterar o próprio meio que lhe dá origem. Não tenha dúvida disso. A gente sempre Claro. repete isso nessa escola de onde vem o professor, o que o professor criou, sem se dar conta do que é. Então a mecânica da alteração do meio que dá origem é essa que a gente acabou de falar. É dar consciência para a emoção, para que a emoção tome consciência do meio onde ela existe e altere o próprio plano. Veja que essa é a mecânica. A gente recém começou a conversar. Só Sim. que isso que a gente conversou aqui agora sobre a exteriorização de uma emoção chamada amor fraternal, ela em si tem a mecânica da elevação ou da degradação de todo o gênero humano. Sim. E a sublimação de todos esses outros elementais. Todos. Isso que é importante ficar claro, né? Porque o amor fraternal que eu sinto por você, ele vai estar entrelaçado ao amor fraternal que eu sinto por todos os seres humanos, vai estar entrelaçado ao amor filial que eu tenho pela minha família, vai estar entrelaçado ao amor que eu tenho pelo mestre, vai estar entrelaçado... Não, isso E veja só, e está entrelaçado para aquela pessoa que eu não gosto, supondo que existisse alguém que eu não gosto. Entende? Que não existe, mas se existisse alguém, esse alguém, pelo fato de a gente estar conversando aqui, ia acordar diferente. Essa é a mecânica grega. Da mesma forma, se eu crio, e veja daí qualquer pensamento, e a gente tem em cada plano 49 subdivisões, sim, né? sim. Então, eu criei um pensamento altruísta e generoso, amor fraternal, que está lá em cima. Aí eu vou criar um sentimento de ódio. A parte mais densa, se alimentando um monte, quanto mais sublime é a emoção que você cria, menos energia ela vai precisar, menos energia. Quanto mais denso é o que você cria, mais energia ela vai precisar. Então, eu tenho amor fraternal por você. Eu posso falar para você, exteriorizar, uma vez cada 1000 anos que ele não vai morrer. Com certeza. Se eu te odeio, eu tenho que me lembrar que eu te odeio todos os dias e falar para você que eu te odeio e fazer coisa para que você saiba que eu te odeio, para que o ódio que tem em mim contra você, ele se alimente. Quanto mais densa é a emoção, quanto mais contrária à lei é a emoção, quanto mais inconsciente esse elemental que eu criei, mais ele precisa acontecer e mais ele precisa ser alimentado. Essa é a mecânica do bem e do mal no astral. E por incrível que possa parecer, isso que você está falando, hoje eu tenho consciência disso. Porque eu já disse aqui na frente das câmeras, e continuo, eu ainda né, eu não tenho essa capacidade do perdão, eu estou desenvolvendo ela, já mudei bastante, tudo. Isso é o medo. Mas que é muito melhor, que é muito mais gostoso, muito mais prazeroso você amar, esse amor que você está dizendo agora, isso que a gente faz todos os dias que a gente se encontra por aí, né? Esse abraço que a gente troca, abraço despudorado, abraço de coração cardíaco para cardíaco, muito gostoso isso. Isso não tem propaganda lá da coisa, não tem preço, isso não tem preço. Isso realmente é muito melhor, muito mais prazeroso, muito mais nítido, é real, do que realmente você fomentar o ódio, aquela coisa lá que, né? Bom, a mecânica da criação dos elementais no plano da mente concreta, que também existe. Qualquer conhecimento que você tenha, qualquer processo lógico que você tenha, ele é resultado do encadeamento de elementais. Então, no plano da mente concreta, existem elementais, assim como no plano da emoção, assim como no plano da vitalidade. E no plano da mente concreta eu tenho também a matéria que dá origem ao plano, eu tenho todas as maquinações contra a lei como elementais
Sim. de baixa densidade, não é? Ou na parte mais baixa do plano, e eu tenho também todos os pensamentos, os conhecimentos, né, que são a favor da lei, né, também como elementais criados. E o conhecimento acadêmico e tudo mais o que se queira. A mistura dos conhecimentos, né, dos elementais da mente concreta com os elementais da emoção dá o que o ser humano chama de alma. Esse entrelaçamento, essa mistura, né, é o que se chama de alma. Repete então, porque alma, nós já havíamos falamos num programa que é alma e espírito, inclusive dos mais... Então, alma é isso, a alma humana... A alma era a personalidade, né? O ego, a gente vai nascendo, não, vai desenvolvendo. Depende da terminologia, mas o ego... Então vamos repetir esse negócio de alma. A alma o ser humano, ele nasce sem alma e com uma massa a ser modelada. E aí tudo que você aprende, odeia, quer, espera, anseia, ama, expectativa, tudo que você pense ou você sinta de emoção, tenha sentimento, isso vai gerando um conglomerado de elementais. E vai se chamar alma. Alma, essa é a alma humana. Por isso que a alma humana, ela é completamente perene até que todos os elementais que compõem a minha alma tenham o nível de consciência que o meu amor fraternal por você tem. Nesse momento a minha alma é imortal. Mas ela tem medo? A alma como conglomerado, não. Agora vamos chegar como individualidade? Não. Também não? Não, porque a alma... É porque a alma, assim, é porque a gente tende a analisar o invisível do ponto de vista de mente concreta. E a mente concreta, ela encapsula, né? Ela tende a atribuir para o invisível uma tônica humana. Né? É verdade. É como se perguntar assim, o sol tem medo? Aí o sol pergunta assim, o que é medo? Ele desconhece. Não desconhece porque não está na... não, até porque não existe nem coragem nem medo, tá. Né? Bom, aí, isso que é uma coisa muito importante. Agora a gente chegou no ponto de desmistificar o medo. Ótimo. Né? Dentro do plano das emoções, então vamos imaginar um mundo em que não existisse medo. Puxa. É o mundo que a gente vive hoje. Os medos que tem hoje são os resíduos do ciclo que já passou. O mundo real hoje não existe o conceito de medo. Né? Aí eu estou naquela calmaria. Eu crio uma forma, né? Uma emoção, quer dizer, um elemental no astral, né? Que é o desejo de ter alguma coisa. Tá? Eu crio um desejo. Só que aquele desejo é uma coisa mais difícil de ter. Né? Então ele não consegue se realizar rapidamente. Como ele não consegue se realizar rapidamente, ele tende a ocupar o meu dia, a me induzir a ser realizado. Então, assim, eu quero comprar o carro que custa 500 milhões de quilos de ouro. Né? Aí, não, então trabalhar um dia só não dá. Aí tá, não, então vou deixar de lado. O elemental, ele tem consciência, então? Não tem consciência. Consciência é atributo humano, grego. Tá, mas como é que o elemental tá lá que está querendo ser resolvido? Eu quero um banco de... Não, é que assim, eu desejei ter. Sim. Quando eu desejei ter, o que aquele desejo sabe fazer? Me cobrar. Ele quer acontecer. Sim. Então, se eu desejei ter, ele só vai ser alimentado quando eu tiver. Ah, sim, tá. Entendeu? Claro. Da mesma forma como eu digo assim, se eu amo fraternalmente você, então quando eu vejo você, quando eu penso, quando eu falo, eu estou alimentando. Não que ele vá me cobrar para ser realizado. Aí é que tá. O elemental, como todos eles são entrelaçados, aquilo que eu falei para você, quando eu saio para almoçar e eu me lembro Sim, tem razão, você deu um exemplo maravilhoso. Aí então, ele não pode me obrigar a pensar em ter aquele carro todo dia, não pode me obrigar a encontrar a mulher perfeita todo dia, não pode me obrigar, mas como são todos entrelaçados, cria um conjunto de desejos. Ficou claro, muito claro. Então assim, eu vou comprar esse carro porque aquele eu não posso ter. Aí vem assim, não, mas aqui esse não é exatamente daquela cor. Ah, é verdade. Então eu queria aquele. Então começa a porção e aquilo começa a tomar uma intensidade. Sabe, aquele desejo assim, começa a criar uma massa crítica. E o que é uma massa crítica? O que é uma intensidade na emoção? É um grande conglomerado de elementais trabalhando em função de um único objetivo. Perfeito. Aquele grande desejo. E aí como é que eu vou alimentar um grande desejo? Daí eu imagino, não, quando eu tiver aquele carro eu vou conseguir voar com ele, andar sobre as águas, eu vou ser o mais lindo, mais poderoso. Já arrumou outras coisas, né, em cima daquilo, né?
artifícios para Com justificar que certeza. aquele é o desejo mais Tá. poderoso. Aí, esses todos se movem e eu vou e dedico a minha vida inteira para satisfazer aquele desejo. Estou andando de carro. O que acontece? O medo de bater, De roubar o carro. de roubarem, de não ser recebido Isso aí. no palácio porque o carro não entra, de não conseguir andar sobre a água porque eu não sei se eu comprei. N coisas, né? Então, o medo, veja o artifício, o primeiro medo. O medo, ele existe, né? Sempre em função de alguma coisa. Ele em si não existe. O medo em si não existe. Ele sempre tem que estar atrelado a alguma coisa, sim. Sempre, Tá. né? Então, ele em si, assim, eu tenho medo de elevador. Medo de elevador, por que o elevador não me morde? Não, eu posso ter medo que ele caia em cima de mim porque eu trabalho no posto de elevador, ou que ele tranque e eu vou ficar asfixiado. Ah, então é medo de ficar asfixiado. E sem medo de ficar asfixiado por quê? Ah, porque quando eu era criança eu me afoguei. Não, então você tem medo de se afogar, não de elevador. Entende? Então, o medo em si, ele não existe, ele está sempre vinculado ou à satisfação de um desejo, ou à perenização da felicidade, né? Ou à não realização de alguma coisa. Então, você tem medo de não combinar a roupa direito. Mas isso é medo de não ser todo combinado? Por quê? Ou será que deu medo de que as pessoas reparem que você não está combinado? E se as pessoas reparam que você não está com a roupa combinando, é por quê? Porque você tem medo que as outras pessoas pensam, você tem medo que as outras pessoas pensam de você, por quê? Aí vai. Ah, porque o teu cabelo não é exatamente É aquilo tão que você denso falou, quanto você vai deveria. arrumando Exatamente. N coisas para alimentar. Então pra justificar. atrás, né, de cada medo sempre tem uma razão para que ele exista. Tenho medo de barata. A maior parte das pessoas tem medo de A maior barata. parte das pessoas tem medo. Medo de barata, por quê? Realmente eu não tenho um porquê, né? Aí vem a questão, é que daí o medo, eu falei antes, o medo, como ele é covarde, do que o ser humano, ele nunca age sozinho, ele sempre vai procurar se entrelaçar com vários medos para que ele tenha justificativa. Então, você tem medo de barata, tem mais medo porque é nojento, mas só não é razão para ter medo. Então, o teu medo não tem razão de existir, aí o medo de se sentir ameaçado. Aí ele está entrelaçado com outro medo. Não, está Daí, muito claro, não, mas é que muito claro. eu tenho medo, é porque daí pode transmitir doença. Ah, é? Mas que doença? Ah, sei lá. Mas então que medo é esse? Ah, é o medo de todas as doenças. Medo de todas as doenças porque você já ficou doente? Não. Por quê? Não, porque um dia alguém me contou que ficou doente porque ele pegou e encostou numa barata. Mas então o medo não é teu, o medo é de outra pessoa? Ah, sei lá, mas eu também não gosto. Né? Então assim, eu tenho medo porque ela pode voar e entrar na minha roupa. Tá, se a barata voar e entrar na tua roupa, ela vai fazer o quê? Cócega? Posso achar então que o medo a gente deve tratar como você disse, como você chamou a atenção outro dia. Olhar para o medo. Olhar para o medo, Uhum. como você diz, olhar para uma pessoa com problema. Você tentar ver aquele problema na pessoa. Exato, O medo é o mesmo comportamento? perfeitamente. Por que eu tenho medo daquilo? Peraí. Perfeito. É assim, então? Perfeito. E uma coisa que é muito interessante é que assim, Grego, é que aparentemente, assim, você vê a reação de uma pessoa quando vê uma barata, aquilo é ilógico. Sem dúvida. Mas é porque daí, o medo daquela pessoa por aquela barata, o medo da tataravó daquela pessoa por barata, e todas as tataravós que já tiveram medo de barata, e todo mundo, até que se perde no tempo a origem do medo da barata. Só que é o seguinte, tanta gente sentiu medo e é tão divertido, né? Porque na verdade sabe o que é? É chique ter medo de barata. Você vê assim, uma pessoa gigante, né? Ou uma mulher assim, toda emperequetada, assim, aí passa a barata assim, aí é um charme danado. Quando eu digo que eu pego pela anteninha, eu falo, meu Deus! Você é o cara. Eu sou o cara. Então entra uma abelha em casa, né? Aí todo mundo corre desesperado, porque a abelha. Aí você pega a abelha pelazinha para não matar e coloca ela fora. O mundo inteiro respira aliviado. Sim. Mas sabe por que o mundo respira aliviado Sim. quando você bota a abelha para fora? É porque o medo já está alimentado.
não porque salvou é a porque bichinha. o medo de abelha, né, ele é pequeno e ele tem uma pequena interação com o organismo, então ele se alimenta com um pouquinho só de sensação, né? Já o medo da barata ele precisa de um pouquinho mais. Já o medo de andar de avião, É isso aí. então aí tem aquelas graduações: medo, pavor, temor, pânico, não sei o que, ansiedade. Aí o pessoal se diverte e dá as graduações que queiram, né? Então, olhar para o medo e entendê-lo Claro, é o exatamente. início da... Porque o medo ele não está baseado na lógica, né? Então assim, ou ele é por conta de um desejo não satisfeito, ou porque eu não consegui fazer alguma coisa, ou porque eu tenho medo de perder uma coisa. Assim, não, eu tenho medo de ficar sem emprego. Aí você está no emprego, não, agora eu tenho medo de perder emprego, né? Agora se eu comprei alguma coisa, agora eu tenho medo de não pagar. Agora não tenho, agora eu tenho medo de ficar sem. Não, é incrível. Aí você então, tem, claro, você vai aí viver você sempre com medo. Aí você não, agora eu quero a pessoa mais desejada do mundo, porque daí eu quero ter filho, né, e tal. Aí você consegue a mulher que você ama. Aí você tem medo de perder, né? Aí do medo de perder surge o quê? As derivadas, né? Não tenha dúvida. Ciúme. Então você vê que toda a mecânica humana, toda a mecânica do sofrimento humano, ela está baseada numa falsidade. Nós deixamos que um conglomerado de elementais... Foi bom logo depois de Maia esse tema, né? É um dos véus. Nós deixamos que um conglomerado de elementais, que sequer tem nome... Porque quando eu digo assim, eu tenho medo de barata, não existe a figura medo de barata. Existe eu tenho medo de ficar doente. Aí você chega a medo de ficar doente, aí você pergunta, que doença? Aí não tem a resposta. Então, não existe o medo de ficar doente. Aí lá no final está o medo da morte. Que esse é o maior que é o deles, quarto né? véu. Né? E aí tem as derivadas. Medo de sofrer, medo de ficar sozinho, medo disso. Então, nós vivemos, isso que é interessante, alimentando um conglomerado de elementais desautorizados, aos quais nós chamamos medo e achamos que é certo alimentá-los. E a vida vai passando. Então, e aí a coisa humana em si, ela encaminha para isso. Então, assim, acontece uma catástrofe, um problema qualquer, aí a mídia potencializa, a gente sofre, e aí sente medo por causa disso, por causa daquilo, por causa da água, e aí vem, e os filmes dizem que o mundo vai acabar. Sabe, é o culto, né, a alguma coisa que tem por única função nos deixar enfraquecidos e ignorantes. E como é que funciona a mecânica do medo? Do ponto de vista vital, você tem o físico, tem o vital, né, que anima, que te dá o conceito de vida. A conversa entre o teu corpo vital, entre o plano vital e o plano das emoções, ela se dá através de uma coisa que se chama comumente aqui no centro de chakra. Sim. Né? E os chakras, essas interfaces entre os planos, elas se assentam no sistema glandular, né? Nas glândulas assim, suprarrenais, timo, pituitária, pineal, hipófise, tireoide, essas. Então, quando o medo ele vem, né? Então eu olho alguma coisa atrás da parede, não tem nada. Aí eu imagino que atrás tem alguma coisa. E o imaginar, a coisa que dá medo, é porque na verdade o provocar medo, ele causa prazer, né? A perda de vitalidade, ela causa prazer porque o medo, quando ele recebe aquele influxo grande, assim, eu vi uma barata, aquele primeiro, aquilo assim, você injeta uma dose tão grande de adrenalina no organismo que isso daí sai, né, para o teu astral, e aí esquenta. Lembra do que eu falei no início da questão da... Sim. Então ele esquenta o astral, e quando ele esquenta, então ele projeta vayu, ele altera a temperatura, e ele sai alimentando tudo que se alimenta da emoção mais baixa. Então o medo da barata, ele é intenso porque ele alimenta todos os medos que você tenha. Sim. Então, na verdade, isso é um prazer. Por isso que as pessoas pagam para assistir filme de terror, pagam para ir na montanha-russa. Entende? Essa que é a mecânica, porque daí quando você vai lá e você sente medo, né, durante 2 horas dentro do cinema, você alimentou não só o medo daquele não sei o que tinha lá no cinema, nunca assisti um filme de terror, né, porque é ilógico. Aí a pessoa sai de lá alimentada, não um, mas todos os medos. Só que é o seguinte, ela acostumou a dar comida a todos aqueles medos. Sem
Sem dúvida. Sabe? E aí aquilo faz com que ela está andando na rua e aí vê um rato passando lá 2 quilômetros da estrada, ela leva um sobressalto como se estivesse deitado e o rato estivesse dentro do ouvido. Por quê? Porque é o medo que faz, olha aquilo lá, projeta, cria uma realidade, pega essa realidade vivificada no astral, né, faz tomar densidade, desce para o vital, joga adrenalina no sistema endócrino, isso devolve, alimenta o medo e os seres humanos vão sendo vampirizados o tempo inteiro. Acho que a partir desse entendimento começa, é muito mais fácil. Quando você entende, compreende alguma coisa, é que nem diagnóstico. Se um médico faz um bom diagnóstico, a cura é quase que certa. Não, não é nem a cura que é quase que certa, é desnecessário remédio. Falou, é perfeito, é isso aí. E esse medo, assim, aí você fala assim, não, eu estou num processo de iniciação, mas eu tenho medo de não ser iluminado. Eu estou num processo de iniciação, mas eu tenho medo de não fazer yoga direitinho. Mas eu não sei cantar direito esse mantra, eu não sei fazer esse yantra direito. Pronto, aí já... Todos esses medos são armadilhas para alimentar, né, seres que nós mesmos criamos, né, e que em nós existem e que estão entrelaçados. Por isso que quando se resolve em um de nós, por decorrência, ele passa a se resolver por cadeia em todo o gênero humano. E o que é o karma humano? Todas as dores entrelaçadas, tudo, mais nada. Tudo. Mais nada. E nós estamos atrás de Dharma, não de karma, né? E do que se alimenta o karma humano? Dos medos e dores de cada um. Então precisamos mudar isso. E hoje já começamos a fazer isso. Então, o entender que o medo em si não existe. O medo em si, ele não suporta um olhar lógico, ele não suporta a lógica, porque sempre é ilógico. Então, o compreender isso faz com que você não alimente um elemental que você não deseja. Desde quando que você criou um filho e o teu filho vai mandar em você? Desde quando que você cria, né, ou você constrói uma carruagem e bota cavalos para puxar essa carruagem, né, e o cavalo é que vai decidir a direção? Não pode, né? Não, é contra a lei, é contra a evolução, é lesa a humanidade. Então, ter medo é lesa a humanidade. Aí, não, então eu tenho que ser corajoso ao extremo, que é o contrário do medo. Não. Não precisa ter coragem, porque para você ter coragem, significa que você tem medos a vencer. O que você tem que ter é zero medo. Você tem que ter paz, você tem que ter equilíbrio, tem que ter paz espiritual. Então, assim, se você tem paz na tua cabeça, você tem neutralidade, numa cabeça neutra, numa cabeça em paz, não tem temperatura o suficiente para alimentar qualquer medo ou para atrair qualquer medo, porque o medo, como qualquer elemental, né, ele é atraído pelo semelhante. Se você tem um, você vai ter um monte. Alimentou uma ordem inteira. Você não tem nenhum. Então, o intrépido formidabilíssimo não é aquele que arrasa o quarteirão, aquele que vai e muda o mundo na base do machado ou da espada. O intrépido formidabilíssimo é aquele que está em paz. Por quê? Porque nele não habita nenhum medo. Ele não precisa ter força nenhuma, ele não precisa ter coragem nenhuma. Por quê? Porque em ele, nele, nada existe que não seja da lei. E o medo é contrário à lei. Chave de ouro. Nada, ficou claríssimo. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Imagina uma satisfação estar aqui. Conversamos com alguns detalhes, obviamente é um assunto muito extenso, mas, com certeza, mas nós mostramos a mecânica do surgimento e a mecânica da alimentação do medo. E lembre, o medo em si, ele não tem coragem, ele precisa estar abraçado, entrelaçado com alguém para ocorrer, e ele sempre vai ocorrer ocultamente. Exponham esse medo e ele vai ver que não tem lógica e ele por si desaparece, ele é sublimado e você passa a usar essa energia para uma outra coisa mais útil. É isso aí, gente. Fiquem em paz. Um grande abraço e feliz sempre.
TV Floripa apresentou Vamos complementar, vamos tirar mais uma casca da cebola. Opa, tem mais? Tem. Opa, vamos lá. E aí ver como que isso cria a ambiência para isso que a gente chama de medo, que na verdade o medo não existe. Então, nós falamos sobre Maia, não sei quando é que foi, algum dia desses, Sim. né? Que é a grande ilusão, né? E se diz que então existem véus que cobrem a visão humana e impede a contemplação da realidade, os véus de Maia, os véus da ilusão. E nós podemos citar 3 ou 4 véus que fazem com que o ser humano se depare, né, com a virtuosidade, com o valor da coisa em si, ou com quem ele realmente é. O primeiro é o medo. O segundo é o desejo. O terceiro é a felicidade, que a gente sempre que deseja que todo mundo seja feliz, mas a gente vai conversar, hoje não dá tempo, a gente vai conversar, que é uma Maia também, que é uma... Felicidade é uma ilusão. Sim, Sim. total, E o quarto daí é a morte. Então são os quatro véus, né, onde se assenta a coisa... Vamos repetir então, medo, o desejo, a felicidade e a morte. A raiz de todos os grandes medos. O medo em si, o desejo de ter e depois o medo de perder aquilo que você conseguiu, a felicidade decorrente de um desejo resolvido e aí o medo de não ser feliz porque vai perder aquilo. Sim. Né? E por trás disso tudo, o maior dos medos, que é o medo da morte. Você citou de início, que quando você era adolescente, que você era criança, isso. Então você subia até o 8º andar e não tinha... Absolutamente. Veja só nessa frase, ela dá toda a mecânica da manifestação e de como o medo se alimenta. Então você fala assim, eu ia até o 8º andar, né? E não tinha medo. Mas não falou medo do quê? Não tinha medo. Você mesmo não verbalizou. Sim. E agora eu vou até o 3º, né? E já fico com medo. Não tem, isso, exatamente Mas isso. esse medo de quê? Sei lá, na verdade, da altura, mas não tem. Agora, o que significa isso? Eu acho que é a pergunta de todo mundo, Exato, né? mas daí você vê que daí, nessa maneira de você descrever o medo, daí está a mecânica do próprio medo, é uma coisa fantástica, né? Que o medo, ele induz, e o medo, ele nunca é um só, né? Mas vamos começar a falar dessa criatura. Hoje nós vamos expor o medo. Fazer ele aparecer aqui. Mas, não, ele não vai porque o medo em si, o que ele mais tem é medo. Sabe que o medo em si, ele tem medo, né? E o medo mágico, isso que é uma coisa muito interessante, né? Isso que é uma coisa muito interessante. Que assim, o medo básico do ser humano é o medo de morrer, né? Ou o medo de sofrer, Sim. né? E a única certeza que ele tem também, né? Um ser humano assim. Não, essa aqui pelo menos é o chavão que todo mundo fala. Mas não é a única certeza que o ser humano tem. O ser humano tem a certeza da questão da consciência e da longevidade, né? A certeza da morte, ou passar pelo fenômeno da morte, além da morte ser uma mentira, né? Hoje ela é decorrente, esse fenômeno é decorrente de um atalho na evolução, né? Mas não era para ser. Então, o ser humano, ele tem medo de sofrer e medo da morte, né? A minha imagem, a minha palavra, as tuas palavras, vai chegar nos outros. Eu não vejo como é que isso está armazenado, como é a reação dos outros. Então, o ir e vir, o trânsito, o trato humano, ele é baseado quase que integralmente na invisibilidade, né? E isso não causa medo, né? E aí a gente vai explicar qual é que é essa mecânica. Vamos conversar sobre essa mecânica hoje, né? Uma coisa que é muito importante a gente conversar, Grego, é assim. Uma coisa que é muito importante a gente começar primeiro explicar aonde que se assenta, né, o medo. E depois no final a gente sempre citou aqui, ou citamos algumas vezes, uma expressão que é o
aqui do formidabilíssimo. Isso. Que seria aquele que está acima de todos os medos, né? Que ultrapassou a faixa humana onde se situam os medos. Então vamos explicar no final, nossa conversa no Boa Noite, o que é o intrépido formidabilíssimo de verdade, né? Dentro do processo de a gente tirar por camadas as coisas, né? Eu só vou fazer um comentário antes. Você falou com relação aos sonhos. Um dia a gente pode voltar a abordar a questão dos sonhos, porque você sabia que o sonho, ele gera karma no próprio sonho? Não, nem podia fazer ideia disso. Isso é uma coisa muito interessante. É porque não existe nada fora do contexto, e não existe acaso. Então, mesmo quando você tem um desenrolar, né, de alguma coisa durante o sonho, e que uma parte das vezes te causa medo, né? Sim, a aparição, não, o momento do sonho, assim, ele é o terreno assim, ímpar, né, assim, frutífero para todos os medos se manifestarem, né? Mas o que decorre ali, daí você quando acorda, você entra dentro do processo de negação do que você sonhou. Ah, foi besteira isso, um sonho bobo, besta, idiota, sei lá que adjetivo você vai buscar o simbolismo dele, né? Ou você tenta pegar e negar o sonho se ele não for agradável, né? Só que isso não tem impacto no teu dia a dia no sonho, mas o sonho tem impacto no próprio sonho. Olha, sonho e impacto no próprio sonho. Sim. Você já falou aqui em programas anteriores, em algum daqueles programas? Sim. Você falou que o que você sonha é reflexo do dia que você teve, né? Sim, desse dia ou de todos os que você já existiu com você entrelaçado, né? Nessa ou em qualquer outra existência do grupo do qual você passa parte. E aí no sonho tem a decorrência. E aí no sonho você se depara, por exemplo, com os medos ou com as situações para resolver que te causam, na maior parte das vezes. Geralmente são isso, né? Os sonhos são de medo. Tanto que você acorda, você fala, nossa, que bom que era um sonho. Sim, né? E decide voltar a dormir para resolver. É verdade mesmo. É um pega para capar o sonho, nossa senhora. E aí então, essa decorrência, né? Esse evento, ele tem uma decorrência, tanto é que é comum você sonhar alguma coisa hoje, depois de algum tempo você sonha a continuação daquele sonho. É verdade. É porque é uma decorrência, é um plano como outro qualquer, e a única coisa que daí a gente acha que não tem gestão, não tem controle sobre esse processo, então ele se torna uma coisa assim, de outro mundo, né? Bom, então é importante, dentro do processo que a gente tem tentado fazer aqui, de desmistificar e explicar e mostrar que tudo tem um padrão lógico de comportamento, tudo tem uma razão de ser. Então a gente conversar sobre, primeiro, o que são os elementais. Nós conversamos até hoje sobre de uma abordagem só dos elementais. Volta pra gente, né? Então hoje nós vamos olhar para a cara do medo e nós vamos enfrentá-lo. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Gostou dessa? Até eu, puxa vida. Gostei pra caramba. Parece trailer parece, né? Para chamar o pessoal para assistir. Olha, eu só quero avisar minha técnica aqui, que dentro como é um congraçamento, eu fiquei sem água. E já sabe que eu ouvir sem água não tem jeito, né? Ouvir sem água. Se ficar sem água, daí dá medo de ficar com sede, dá medo de ter tosse. Olha aí, tá vendo? Eu já até fiquei com medo de passar sede aqui. Mas Jorge, prazer em tê-lo aqui outra vez. Igualmente, Gregor, a minha satisfação. E apesar da gente morar perto, né, estarmos sempre perto aqui, isso é outra coisa que eu sempre falo, né? Tem pessoas que reclamam. Puxa vida, os meus amigos estão longe. Hoje eu estou triste. Segunda-feira eu fiquei triste. Quando você perde um amigo, um dia nós vamos abordar o tema nós vamos falar sobre ela hoje, né? A temível morte, né? Perdi um amigo querido, né? Carlos Roberto de Paiva Estrela, um poço de sabedoria. Sentávamos juntos lá no meu escritório, entre aspas. 15 dias atrás nós estávamos lá sentados juntos, tecendo planos. Uma pessoa já de idade, né? Tentando superar uma doença grave, e se foi. E os amigos se vão e não avisam, e a gente sente aquela... Vou fazer o quê, né? Sente aquele medo de ficar sozinho. Mas não sei, sozinho sim, sem os amigos, né? Porque eles são a sustentação. Não existe pessoa que possa ser feliz, ter a plenitude da felicidade, se ele não tiver amigo. Eu acho, é a minha concepção, eu sempre assumo o que eu falo. Eu acho que uma pessoa sem amigos não é ninguém. Ele pode ser físico, extrafísico, a boneca que ele tem lá, o rádio, não interessa, ele tem que ter alguma coisa. E perdi esse amigo, mas com certeza essa amizade ela vai agora
se estender para os outros que permaneceram, né? Saí bem, hein? Você viu, né? Tá aí. Então tá aí, Jorge. Ser humano, assim, às vezes não é simples, né? Estar humano, né? Às isso vezes aqui não às vezes não é simples, né? Então tá. É só esperar trazer a água do pode trazer aqui agora que eu já... bom. Pronto. Agora já não tenho medo de passar sede, não. Não. Ou o teu medo agora ele se afasta que ele não tem justificativa para se manifestar. É verdade aí, ó. Vamos lá. Abraço a todos. É uma satisfação estar aqui. Nesse período a gente recebeu um outro e-mail das pessoas que compartilham com a gente essas conversas, os e-mails mais estranhos possíveis. Né? É verdade. Estranho, assim, para mim sou estranho de ver depoimento a atenção que as pessoas dão porque a gente fala, ou o uso que elas fazem do que a gente fala, essas coisas assim. E aí dá para entender mais ou menos o porquê que a coisa é dessa maneira, né? Que daí não somos nós que fazemos, né? Quem faz são vocês, né? Que estão nos assistindo, né? E uma coisa que daí tem a ver com o que a gente vai conversar hoje é que o homem tem muito medo do invisível, né? Com certeza. Do desconhecido, né? Mas a gente vive exatamente no limiar do desconhecido, do invisível. A gente vive mais no invisível do que no visível. Então, a própria comunicação, da maneira como a gente está processando aqui agora, ela acontece no limiar da invisibilidade, porque eu não vejo como... TV Floripa apresenta Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Esta semana nós temos um tema que tenho absoluta certeza, sempre falo a mesma coisa, né? Mas é assim mesmo. Parece coisa repetida, programa gravado. E que realmente vai nos esclarecer bastante, principalmente por ser algo com o qual nós convivemos todos os dias. Seja de dia, seja de noite. E na nossa vida também, no cotidiano, por exemplo, eu tenho tido, creio que muitas pessoas também, as pessoas têm, talvez influenciadas pela mídia, a gente começa a ter sonhos que nos amedrontam, tipo inundações, perseguições, fobias que a gente não tinha antes nada e agora passa a ter. E o tema que se apresentou para ser trabalhado hoje é o medo, ou os medos. Nós vamos falar sobre a origem, o que é o medo, para que ele serve, se ele serve para alguma coisa. Então nós vamos hoje dissecar isso. E é importante nós frisarmos que essa questão de você sentir, eu posso falar eu sempre gosto de passar a minha experiência, e eu vou hoje mais do que vocês todos, né? Eu digo que sempre aprendo, quem mais se diverte, quem mais aprende aqui sou eu, no programa Vida Inteligente. Porque quando eu era bem mais jovem, por exemplo, eu era muito mais corajoso. Até a minha juventude, a minha adolescência, eu fazia coisas que, tremenda irresponsabilidade de um jovem, tipo, chegar a subir o 7º, 8º, 9º andar de um prédio em Santos e me pendurar fora da sacada, só para dizer que eu estava pendurado. E olha, não sentia medo absolutamente nada. Hoje eu não chego sequer perto de uma sacada. Por que isso? Não sei, estou curioso e eu quero aprender, quero saber por que isso. Porque quanto mais você cresce, quando mais você toma consciência, você, por outro lado, parece ser meio incoerente, você começa a temer o que você não temia antes e vice-versa. Por que isso?
Então, quando esse tema se apresentou, eu falei, puxa vida, realmente em todas as 100 edições, hoje é a 101ª edição do Mosaicos do Novo Ciclo, falei, excelente tema. E todas as pessoas que receberam a nossa mala direta também, porque no fundo, todos nós temos medo de alguma coisa. E espero que hoje seja um marco, e vai ser um marco, para a gente começar a dissipar, ou melhor, compreender, porque como diz o nosso ilustre convidado, quando a gente compreende alguma coisa, nós já começamos a trabalhar com ela, e quando a gente olha para ela, olha de... E o medo, né, ele em si tem embutido os dois valores nos quais ele se assenta. E se alimenta também, né? Nos quais ele se assenta. Ele tem medo de sofrer. O que é o sofrimento para o medo? É não se alimentar, é não acontecer. Sim. Né? Qualquer que seja. E qual é o máximo de medo do medo? É o medo de não existir. Então, o que te aflige é o que aflige o medo. Só que o medo é mais esperto, porque ele se alimenta de você e você não se alimenta dele. Não, isso é... Né? De você ou dos seres humanos como um todo. Tá, mas bom, aí, já que você está falando isso aí, que você tocou exatamente nisso, não sei se vem mais para frente, então como é que você explica esse meu processo aí? Uma coisa que não existia ou existia e eu não tinha consciência então, dele? Vamos conversar mais para frente. Então tá. Esse processo de como é que, quando você vai passando nos ciclos de 7 que o ser humano passa, como é que esse entrelaçamento vai ficando mais cristalizado, e nesse cristalizado, nos pontos onde se assenta e se alimentam, e como se entrelaçam os vários medos. Bom, então, primeira coisa que é muito importante saber hoje, para a gente chegar no final dessa conversa e esquecer, né, zerar a coisa humana em si. Isso que a gente vai fazer. O medo, né, ele tem os dois medos básicos que qualquer ser humano tem, né, que é o medo de sofrer e o medo de morrer. O sofrimento dele é não acontecer, e o morrer é ele ser sublimado, ele deixar de existir, ser transformado em coragem. Mas só um esclarecimento aqui, vamos lá. Acho que é cabível. Quando nós pensamos alguma coisa, nós criamos alguma coisa. Sim. Certo? A coisa, se nós estamos falando em coisa, como entender na mente concreta a coisa pensar, vamos dizer assim? Que o medo não é um ser. Mas não pensa? Não, mas tudo bem, nós acabamos de dizer aqui, para que fique... Não, eu disse... Se o medo tem medo, se o medo tem medo de morrer, por exemplo, o medo tem medo como a gente vai entender na mente concreta o medo ter... O que é isso? Ele tem uma consciência? Mas aí, quando é você atribui o medo como humano, e você diz, não, eu penso no medo, né? Aí são 3 tipos de medo, e a gente vai conversar. Mas o medo que o medo tem, que é o da morte e o medo de sofrer, é inerente à própria matéria que o compõe. Matéria que o compõe? Isso, e eu já vou conversar agora e explicar como é que funciona. Tá. Então, a primeira coisa é a gente saber que o medo tem medo, né? E se o medo tem medo, por decorrência, o medo ele tem uma característica humana completamente indesejável, covarde. O medo em si, ele é completamente despreparado, né? E ele jamais acontece sozinho. Você tem uma situação para resolver, você vai e resolve. Se um medo vai te assolar, um medo vai se alimentar de você, baixo, ele nunca vem sozinho. Tanto é que eu perguntei para você tem medo do quê? Aí você diz, sei lá, medo de cair, medo... Então, sempre o medo, ele joga com aquele limiar, aquele limite entre o visível e o invisível. E sabe por quê? Porque o visível, né, para o humano é o que ele consegue tocar ou ver onde a luz reflete. E o invisível é tudo aquilo sobre o qual eu não tenho controle. E sempre o invisível para a humanidade, né, o desconhecido, ele significou dor e sofrimento pelo histórico do ciclo que a humanidade vivia. Onde o porvir sempre era sofrimento, onde o porvir sempre era alguma coisa de ruim, né? Agora